Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as escalas de temperatura, sem se preocupar ainda com alguns detalhes da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. A gente vai entender, por exemplo, que no funcionamento de um termômetro, como você está vendo na tela aqui atrás, a gente tem o seguinte, uma medição de temperatura e ali eu tenho uma coluna de líquido que tem uma certa altura. Aí, conforme a temperatura começa a aumentar, a altura da coluna de líquido também vai aumentando. Então a gente vai aprender como fazer a relação entre essa altura da coluna de líquido e a temperatura. Vai entender também como fazer a relação entre duas escalas de temperatura quaisquer. Vai entender como a gente vai conseguir futuramente relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit e com a escala Kelvin. E esse assunto ele é bem importante porque dificilmente aparece uma questão inteira sobre esse assunto, mas aparece bastante para a gente a necessidade de usar essa ferramenta de conversão de escala de temperatura para conseguir completar a nossa questão. É um assunto fundamental. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês ali uma xicrinha de café e vou colocar um termômetro medindo a temperatura desse café. Vamos supor que agora eu tenho ali ao lado uma outra xicrinha também com café, só que esse café está mais quente, você percebe ali aquela fumacinha saindo dele. O que acontece? Esse termômetro vai indicar uma temperatura maior. E o que eu te falei agora há pouquinho na introdução da aula foi o seguinte, que no caso da figura da esquerda, que eu tenho o café numa temperatura mais baixa, essa altura da coluna de líquido é menor. Já no da direita, onde eu tenho o café quente, essa altura da coluna de líquido é maior. Então, hoje, a gente vai entender bem certinho como que eu vou fazer a relação entre a temperatura e a altura da coluna de líquido. Seja esse líquido mercúrio, como a gente tem no termômetro tradicional, seja esse líquido o álcool, como a gente tem nesses termômetros de parede, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um termômetro que mede a temperatura em Celsius, como a gente usa aqui no Brasil, e aí, para cada temperatura, eu vou ter uma coluna de líquido maior ou menor. Bom, o que acontece? Então existe ali nesse ponto que você está vendo uma relação entre a temperatura, que eu vou usar a letra T, e a altura, que eu vou usar a letra H. Bom, para estabelecer uma relação entre essas duas grandezas, no caso temperatura e altura da coluna de líquido, eu preciso obrigatoriamente de mais 2 pontos de comparação entre as duas escalas. Coelho, mas como assim? Eu preciso de um valor inferior e de um valor superior. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de encher de letrinha ali para você, eu vou escolher alguns números e a partir desses números a gente vai ver como resolver os problemas. Bom, eu vou colocar para você, por exemplo, que a temperatura de 10 graus Celsius equivale para a gente a 2 centímetros de coluna de líquido. E que, nesse termômetro, a temperatura de 50 graus Celsius equivale para a gente a uma altura de 12 centímetros. Bom, o que a gente percebe ali? Se eu olhar para as duas escalas, é nítido que elas são diferentes. Uma mede em Celsius, outra mede em centímetros, mas não só isso, os números são diferentes, né? O 10 equivale ao 2, o 50 equivale ao 12. Elas são diferentes, mas elas são proporcionais. Eu queria que você observasse que eu tenho nas duas escalas um valor no início, um valor no meio e um valor no final. E aí, a gente vai usar uma técnica para resolver esses problemas e o que eu vou te ensinar agora vai servir para resolver qualquer problema envolvendo o termômetro. A gente vai aprender a técnica do MIF-MIF. Coelho, o que é isso MIF-MIF? Vem cá comigo, vamos dar uma olhada. Bom, como eu te disse, as escalas são diferentes, mas essa brincadeira que eu te falei agora do MIF-MIF nada mais é do que a gente pegar e estabelecer uma proporção entre eles, ou seja, as escalas são proporcionais. E como que eu faço isso? MIF-MIF eu falei para você porque eu uso o valor do meio menos o valor do início numa escala dividido pelo valor do final menos o valor do início. Vou para outra escala e faço o valor do meio menos o início, dividido pelo final menos o valor do início.
Nossa, Coelho, não entendi, é muito difícil. Não, não é difícil não. Olha lá, o MIF-MIF, meio menos o início pelo final menos o início. Então, na primeira escala, a escala da esquerda, vai ser pra gente o seguinte, ó. É o valor do meio menos o início, dividido pelo valor do final menos o valor do início. E na escala da direita, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos anotar isso bem certinho. Se eu fizer na escala da esquerda, meio menos o início dividido pelo final menos o início, fica assim, ó. Fica t, que é o valor do meio, menos 10, que é o valor do início, dividido por 50, que é o valor do final, menos 10, que é o valor do início. Agora, vamos lá para a escala da direita. Se eu fizer o MIF-MIF de novo, vai ficar para a gente, então, H, que é o valor do meio, menos 2, que é o valor do início, dividido pelo valor do final, que é 12, menos o valor do início, que é 2. Agora, vamos trabalhar isso aí um pouquinho melhor. T menos 10 não tem o que a gente possa fazer por enquanto. Agora, 50 menos 10 eu posso escrever que é 40. Do outro lado, H menos 2 eu vou deixar desse jeito. E 12 menos 2 eu vou dizer que é 10. Agora, olha só. Eu posso, se quiser, simplificar os dois lados. Então, por exemplo, eu posso simplificar os dois lados por 10. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. E depois disso, eu já vou fazer uma próxima operação. Lembra que você aprendeu lá no canal do Professor Ferreto que esse 4 vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima e esse 1 vai multiplicar todo mundo que está aqui em cima. Então, para a gente ficar uma vez t menos 10, que é igual a 4 vezes h menos 2. Bom, uma vez t menos 10 continua sendo t menos 10. Agora, cuida aqui, né? O 4 precisa multiplicar todo mundo, então fica 4h menos 8. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar t é igual a... Esse menos 10 que está aqui, eu posso escrever ele do outro lado da equação, só que positivo. Então, fica para a gente t igual a 4h. Aí eu tenho menos 8 com esse mais 10 do outro lado. Coelho, mas é menos 10. Lembra o que a gente falou? É menos 10 do lado esquerdo da equação. Se eu for escrever ele lá do lado direito, eu vou escrever como sendo mais 10. Então, fica para a gente 4h menos 8 com mais 10 é mais 2. E aqui, a gente tem o que a gente chama de equação termométrica. O que é equação termométrica? É uma função matemática que compara as duas escalas. E agora olha que legal. A partir dessa função termométrica, dessa equação termométrica, você consegue, para qualquer valor de H, achar o valor de T. E o mais legal é que quando a gente faz uma relação como essa, a gente consegue verificar se acertou. Por exemplo, volta comigo ali nos termômetros. Eu não sei que quando a altura H vale 12, a temperatura vale 50? Então vamos fazer o seguinte, vamos substituir aqui no lugar do H o 12 e vamos ver se a resposta vai dar 50. Se der 50, significa que a gente fez a equação correta. Se não der, quer dizer que a gente tem que voltar e conferir os cálculos. Então vamos lá, a nossa equação é T igual a 4H mais 2. Eu vou colocar então aqui que o H vale 12 e aqui eu tenho mais 2. Vamos fazer essa conta. T é igual a 4 vezes 12, 48, mais 2. E aí T vai ser igual a 50 graus Celsius. Ou seja, o valor que eu encontrei aqui é exatamente igual ao valor
que foi dado no termômetro. Então, significa para a gente que a conta foi feita da forma correta. Eu já verifiquei. Perguntar valores diferentes de H que não estão nessa coluna que você está vendo ali, eu consigo descobrir a referência desses valores para a temperatura. Coelho, como assim? Por exemplo, vamos supor que a questão peça para você determinar quanto vale a temperatura se a altura da coluna de líquido for igual a 100 centímetros. Você simplesmente vai substituir na equação como a gente acabou de fazer. Então, você vai escrever que T é igual a 4 vezes a altura H mais 2. Para esse exemplo, foi usado 100 centímetros. Então, eu vou colocar o 100 aqui. E vou dizer que a temperatura é igual a 4 vezes 100, 400. Mais 2. Então, a resposta é igual a 402 graus Celsius. Ou seja, se a altura da coluna de líquido for 100 centímetros, a temperatura correspondente vai ser 402 graus Celsius. Bom, então vamos dar uma olhada numa aplicação do que a gente acabou de falar. Exercício 1. Um termoscópio é um dispositivo experimental, como mostrado na figura, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele. Um aluno verificou que, quando a temperatura na qual o termoscópio estava submetido era de 10 graus Celsius, ele indicava uma altura de 5 milímetros. Percebeu ainda que, quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era de 15 graus Celsius. Quando a temperatura for de 20 graus Celsius, a altura da coluna de líquido em milímetros será D. Vamos voltar lá então. Ele falou que 10 graus Celsius de temperatura equivalem a 5 milímetros e falou que a altura de 25 milímetros equivale a 15 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? Com base no que a gente acabou de aprender, a gente vai montar o MIF-MIF a partir desses valores. Eu vou tirar essa figura aí da tela para que a gente tenha mais espaço para resolver. Ali era só a figura do termoscópio. Então, vamos lá. Eu quero comparar temperatura e altura da coluna de líquido. Eu vou representar para vocês aqui as duas escalas. Essa aqui eu vou dizer para vocês que é a altura em milímetros. E essa aqui eu vou dizer para vocês que é a temperatura em graus Celsius. Bom, o enunciado deu para a gente dois valores de referência. Disse para a gente que quando a temperatura é 10 graus Celsius, a altura equivalente é 5 milímetros e a altura vai aumentar para 25 milímetros quando a temperatura for de 15 graus Celsius. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado na hora de resolver o exercício é para não bobear e anotar os dados nas escalas erradas. Então, anota graus Celsius na escala de graus Celsius e milímetros na escala de milímetros. Bom, agora a pergunta dele foi a seguinte, foi quando a temperatura for 20 graus Celsius, qual vai ser a altura em milímetros? Nesse caso, como eu já sei a temperatura, na hora de fazer essa relação, eu já vou colocar o valor pronto ali. Eu vou colocar para vocês aqui o valor 20. E eu quero descobrir qual é a altura correspondente. Bom, quando você olha esse valor que eu coloquei, você deve estar pensando, poxa, Coelho, mas espera aí. O 20 que você pôs ali, ele é maior do que 15. Eu não teria que colocar isso acima? Lembra que eu falei para vocês agora há pouquinho que a gente montou uma relação entre temperatura e altura da coluna de líquido e que para qualquer valor de altura eu consegui achar qualquer valor de temperatura e para qualquer valor de temperatura eu consegui achar qualquer valor de altura também? Então, significa que na hora de montar o problema, tanto faz a posição que eu coloco que a minha resposta vai dar certinha. Então, vamos lá, vamos resolver. Eu vou manter para vocês ali o 20 ali no meio mesmo e a gente vai montar o nosso MIF-MIF. Então, colocando aqui a igualdade, então aqui eu tenho o seguinte, que os valores do início são o 5 e o 10, no meio eu tenho H e o 20, e no final eu tenho o 25 e o 15. Então, vamos montar o nosso MIF-MIF
como a gente fez agora há pouco. Então, MIF, primeiro na escala da esquerda, eu tenho o valor do meio, que é H, menos o do início, que é 5, dividido pelo valor do final, que é 25, menos o do início, que é 5. Agora, vamos lá para a escala da direita. Na direita, eu tenho MIF, lembra, né? O valor do meio, que é 20, menos o início, que é 10, dividido pelo valor do final, que é 15, menos o valor do início, que é 10. Continuando, então, H menos 5, a gente não tem o que fazer, dividido por 25 menos 5, vai dar 20. Isso é igual a 20 menos 10, vai dar 10, e 15 menos 10, vai dar 5. Bom, pessoal, para continuar, aqui eu posso já fazer essa divisão. 10 dividido por 5 vai dar 2. Continuando, pessoal. Então, H menos 5 eu não tenho o que fazer por enquanto. Continua H menos 5. Igual a... Gente, como vocês aprendem lá nas aulas do Ferreto, esse 20 vai multiplicar o 2. Então, fica H menos 5 igual a 40. E aí, sim, eu isolo H. Esse menos 5 vai ser escrito do outro lado como mais 5. Então, fica para a gente H igual a 40 mais 5. H igual a 45 milímetros. Então, a nossa resposta é a letra E. Exercício 2. Antônio, um estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala de seu nome. Para isso, ele faz leituras das duas temperaturas com termômetros graduados em graus Celsius e em graus A. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Qual a relação termométrica entre a temperatura na escala Antônio e a temperatura na escala Celsius? Nossa, Coelho, mas agora ele passou um gráfico, ficou difícil. Não, calma. Vamos ver bem direitinho como fazer essa relação, que é bem fácil, não muda nada do que a gente aprendeu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só o gráfico ali, e a partir do gráfico eu vou montar o MIF. Só que a gente vai fazer uma coisa, para garantir que a gente não erre isso aí. Eu vou pegar e vou passar do gráfico para as escalas de temperatura, lembrando que uma delas vai ser graus A e a outra vai ser graus Celsius. Bom, eu sei que eu tenho um valor de A equivalendo a um valor de Celsius. Então, eu preciso de mais 2 pontos. Para colocar esses 2 pontos, eu vou lá para o gráfico e vou ver quais são os pontos que eu consigo descobrir os valores. Bom, um dos pontos é esse, que eu sei que 90 na escala Celsius equivale a 100 na escala A. E o outro ponto pode ser esse, onde eu tenho que 40 na escala Celsius equivale a 0 na escala A. Então, vamos anotar isso aí bem certinho. Começando pelo ponto de baixo, eu sei que 0 na escala A equivale para a gente a 40 na escala Celsius. Agora, lá para o ponto de cima, eu sei que 100 na escala A equivalem para a gente a 90 na escala Celsius. Aí a gente percebe, como a gente já aprendeu, que eu tenho um valor do início, um valor do meio e um valor do final. E aí, é só a gente montar o nosso MIF. Então, vamos lá. Na escala da esquerda, meio menos o início fica A menos 0, dividido por final menos o início, que é 100 menos 0. Isso é igual a escala da direita, C menos 40, que é o valor do meio menos o início, dividido por 90 menos 40, que é o valor do final menos o valor do início. Seguindo, gente, eu tenho que A menos 0 é A, 100 menos 0 é 100. Isso é igual a C menos 40, não tenho o que eu fazer por enquanto, dividido por 90 menos 40 é 50. Bom, aqui eu posso simplificar o 100 e o 50, dividindo os 2 por 50. Então, o 100 fica 2 e o 50 fica 1.
Agora, pessoal, antes de continuar, vamos dar uma olhadinha nas alternativas, se eles isolam o C ou se isolam o A, para que a gente siga pelo caminho mais fácil. Eu vou colocar para vocês lá no canto direito da tela as alternativas e dar uma olhadinha em todas elas, eles isolam a letra A. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, vai isolar o A. Lembrando, então, que a gente aprende lá com o ferreto, né? Esse 2 vai multiplicar o C menos 40 e esse 1 vai multiplicar o A. 1 vezes A fica A, que é igual a 2 vezes o C menos 40. E aí o A vai ficar igual a 2 vezes C, 2C. E 2 vezes menos 40 é menos 80. Que é o que está escrito para a gente na alternativa C. Então, resposta, letra C. Viu como é simples? A gente estabeleceu a relação termométrica e encontrou uma das respostas iguais. E lembra que eu te falei, você pode, se quiser, verificar. Como é que fazia mesmo essa verificação? Você pegava um valor aqui na escala, para o C, substituía na equação e conferia se esse valor que você substituiu vai dar como resposta no valor do A, tá certo? Pessoal, e com isso a gente sabe como fazer a relação entre as escalas de temperatura, entre uma escala de temperatura e uma escala de coluna de líquido. A partir de agora, a gente vai estudar na próxima aula como relacionar as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá certo? Tchau e até a próxima aula.